muito interessante ler as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Ele estava preso só fisicamente, né? Mas espiritualmente ele estava livre. A situação externa não impedia ele de acreditar no que ele acreditava. Colossenses 3, ele está se dirigindo a uma igreja, a igreja em Colosso. Então é uma palavra dirigida aos crentes. Aqui hoje só tem crente. Não é mesmo? Um domingo de carnaval. Na igreja, você teria muitos motivos para dizer, não, hoje não vou não. Colossenses 3, versículo 15, 16 e 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Levante a sua mão, agarre a sua bênção, Pai querido e amado, nos dá a Tua inspiração, nos dá a Tua revelação, nos dá a Tua clareza, que a palavra seja pregada com simplicidade, objetividade, e ela produza resultado na vida de cada um de nós. Contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há um versículo, queridos, que a gente usa muito na hora de tirar a oferta. No recente culto das mulheres que teve, esse versículo foi usado. Que cada um que contribua com alegria. E esse é um versículo que eu já ouvi tantas vezes. E eu gostei muito disso. Porque quando você contribui, você está o quê? Servindo a Deus. Quando você está cantando, você está servindo a Deus. Quando você está orando, você está servindo a Deus. E aí eu peguei esse versículo e eu substituí: cada um que contribua com alegria. Cada um que serve, sirva com alegria. Não com tristeza, nem por obrigação. Então Deus espera que o nosso serviço, nós estamos aqui essa manhã servindo a Deus, Ele espera que o nosso serviço seja com alegria. E se você ler lá o texto que eu estou falando, é 2 Coríntios 9, se não me engano 12, por aí, né? Diz que esse serviço que a gente faz com alegria, com prazer, com satisfação. Ou seja, quem gosta de pagar uma conta e fica contente? Isso aí, minha gente. Que você tenha esse prazer também para contribuir na igreja. O amém já caiu, né? Que você tenha esse prazer para louvar a Deus. Que você tenha esse prazer para servir a Deus. Então eu, como fico sempre pensando, né, que ele diz que esse serviço com a alegria, ele redundará em muitas orações de gratidão a Deus. E eu fiquei pensando, quer dizer que quando eu não faço, quando eu não sirvo a Deus com alegria, eu estou servindo a Deus? Quando eu faço as coisas por obrigação, não, hoje eu vou à igreja só por obrigação. Eu estou servindo a Deus?
Se eu subir aqui nesse púlpito, por obrigação, eu estou servindo a Deus, querido? Não. A gente tem que servir a Deus com alegria, com satisfação, com prazer. No momento que eu sirvo a Deus, sem isso, sem essa alegria, sem essa gratidão, eu às vezes estou servindo a uma religiosidade vã, inútil, vazia, sem conteúdo. De repente eu estou servindo para o meu próprio ego, ou só para me aparecer para os outros. O apóstolo Paulo, querido, estava na prisão, e ele escreveu essa carta para a igreja de Colossos, porque a igreja de Colossos, de uma certa forma, estava vivendo isso, queridos. Estava pregando o evangelho que não mudava a vida das pessoas, que não se expandia. O senhor Rafael estava falando, o evangelho é para se expandir, é para crescer, é para entrar na tua casa, entrar na tua família, é entrar por onde você vai, o evangelho vai contigo. E queridos, isso não estava acontecendo na igreja de Colossos. E aí Paulo escreve uma carta, vamos dizer assim, dando 3 conselhos, exortando aquela igreja a pregar um evangelho que faça diferença, um evangelho que se expanda, um evangelho que entre dentro da casa das pessoas, que o evangelho que entre na família, que o evangelho que entre lá na empresa onde você trabalha. Não, um evangelho que dê frutos. E aí Paulo dá 3 conselhos aqui, querido, se eu posso dizer assim, que são interessantes. Primeiro ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Não é isso que ele diz? Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que você foi chamado. Você não foi chamado para brigar, para discutir, para bater boca, para criar confusão dentro de casa. Você foi chamado para essa paz. Chamado para essa paz em um só corpo. Meu Pai, quanta coisa escrita aqui nesse versículo, querido. Ele diz que a paz seja o árbitro. O que é um árbitro? Juiz. O que um juiz faz dentro do campo? Ele bota ordem. Amém, queridos? O juiz dentro de um campo, ele bota ordem. Tem cartão vermelho, tem cartão amarelo, não é? Um juiz, ele bota ordem. Então ele diz que a paz de Cristo que está no nosso coração, ela seja um árbitro dentro de nós, ou seja, ela nos guia. Tem uma versão, né, que diz assim, que a paz de Cristo dentro de vocês guarde a sintonia que vocês têm uns com os outros, a harmonia, o acordo, a aliança. Olha só, meu irmão, olha para o seu irmão, meu irmão, a gente está aqui em aliança, a gente está aqui em harmonia, a gente está aqui em acordo, aqui a gente está aqui para viver em ordem, a gente está aqui para viver em paz, a gente está aqui para viver em união, está aqui para viver em unidade. Amém, querido? E ele fala assim, foi para essa paz que vocês foram chamados. Cristão, querido, cristão não é chamado para ser um bate-boca, ficar discutindo aí sei lá o quê. O cristão foi chamado para essa paz. Quer dizer, aonde a gente chega, quem é que chega com a gente? É Deus. Aonde a gente chega, chega a paz. Eu fui chamado para a paz. Eu tenho essa responsabilidade dentro da minha casa. Eu não só posso ser um criador de caso dentro de casa. Eu estou aqui para trazer paz. Amém?
E é interessante eu dizer, foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha aí, queridos, nós somos um corpo. A gente pode levar isso, olha, um corpo é um sistema, né? O corpo também pode ser a nossa família. Aqui eu sei que é o corpo de Cristo, mas a gente pode esticar. O corpo pode ser a minha família. O corpo pode ser o local onde eu trabalho. O corpo pode ser o ministério que eu faço parte. Ou seja, querido, tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer junto. Unidos, em união. Amém, querido? E eu queria que você prestasse atenção, porque a minha mente de cientista não deixa de ver alguma coisa aqui. Presta atenção, queridos. Nós fomos chamados para vivermos em paz num corpo, numa igreja, em paz numa família, em paz numa empresa, em paz num Brasil, que hoje está tão dividido, onde existe hoje tanta rivalidade. Rivalidade entre cristãos, rivalidade entre civis e rivalidade entre tudo. Então, nós fomos chamados, querido, para viver em paz em um só corpo. Então, presta atenção nisso, querido, como é importante essa paz nos guiar, nos dirigir. Porque quando a gente briga um com os outros, isso acontece, minha gente? A gente briga em casa, briga na família, briga na igreja, briga no ministério. Quando a gente briga um com os outros, a gente está brigando conosco mesmo. Presta atenção nisso, querido. A gente faz parte de um corpo. E quando esse corpo, seja a família, seja a casa, seja a empresa, seja o trabalho, seja o ministério, seja a igreja, seja o Brasil, tanta gente hoje discutindo, batendo boca, quebrando cadeira na cabeça um do outro. Por futebol, por política, por uma porção de coisas. Quando a gente briga uns com os outros, a gente está brigando com a gente também. Porque a gente faz parte do mesmo corpo. Está entendendo, meu irmão? Quando a gente briga uns com os outros, você quando briga com a tua mulher, quando briga com teus filhos, quando briga com aqueles que trabalham com você, você está brigando contra você mesmo também, porque você faz parte do corpo. Não vai embora não, minha gente, fica aqui, hoje não tem escola de samba. Amém? E eu estava falando negócio de ciência, porque eu vejo aqui, querido, o princípio, né? Olha só, quando não, vivam em sintonia, vivam em conexão, vivam em harmonia, vivam em unidade, vivam em amor uns com os outros. Porque quando a gente sai dessa sintonia, dessa harmonia, eu estou brigando contra mim mesmo, porque eu faço parte do corpo. Então, aqui que eu estou dizendo, querido, você já ouviu falar de doença autoimune? Hoje isso aí está sendo propagado. Doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O corpo, por vários motivos que a gente não vai dividir aqui, ele começa a atacar o que está saudável no corpo. Olha que coisa maluca, minha gente. O sistema imunológico, que é o que nos defende, ele começa a atacar o que está saudável no corpo. E aí, fazendo mal, ele começa a atacar as células saudáveis. E atacando as células saudáveis, ataca o órgão. E atacando o órgão, ataca o quê? O corpo. Olha aqui, querido, cada um aqui é uma célula. Cada um aqui é uma célula. E quando eu começo a brigar aqui dentro de casa, na família, eu não estou fazendo mal só àquela pessoa.
eu estou fazendo mal a mim mesmo, porque eu faço parte do corpo. Está entendendo, querido? É o mesmo que eu chegar aqui, como já aconteceu no passado, graças a Deus, Deus nos livrou disso. Um pastor chegar aqui, pastor da igreja de Nova Vida, subir no púlpito e começar a atacar a igreja de Nova Vida. Ou chegar um diácono aqui e começar a atacar a vida do pastor da igreja. Olha só, querido, ele está atacando ele mesmo. E aqueles que eu vi fazer isso, onde estão hoje? Deus sabe, e o diabo também. Amém, querido? Então, olha só, meu irmão, você não está aqui para ficar brigando com ninguém, mas para viver em paz uns com os outros. Então, esse princípio que eu falei aqui da doença autoimune é o mesmo princípio do câncer. Você sabe o que é o câncer? O câncer é uma célula que se diferencia e ninguém manda nela. Ela não se submete a um árbitro. Ela não se submete a um governo. Ela não se submete a um comando. Ela manda nela. E ela começa a crescer. Só que ela faz mal às outras células. Ela faz mal ao corpo, ao órgão, ao corpo. E no final ela faz mal a quem? A ela própria, porque ela também vai morrer. Vocês estão entendendo, querido? É difícil de entender, mas, né? Então, como eu dizia, querido, é uma célula cancerosa, ela não faz mal só aquelas que estão vizinhas. Ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, ela faz mal ao órgão, daqui a pouquinho já vai para outro órgão, faz mal ao corpo, no final ela acaba com a vida delas e com a vida dela. Ela acaba com a vida das outras células e acaba com a vida dela. Vocês estão aí, minha gente? Então, se nós queremos fazer, nós fazemos parte de um corpo, queridos. A minha família é um corpo. A minha casa é um corpo. A minha igreja é um corpo. A minha denominação é um corpo. O meu país é um corpo. De uma certa forma. Está entendendo? Cada coisa é um corpo. E no momento que eu ataco o corpo, eu estou me atacando. Cuidado, minha gente. Então, se nós queremos servir a Deus, presta atenção à paz de Cristo. Eu tinha um daqueles que me discipularam, que disse uma vez, ele falou uma palavra para mim, não me lembro o nome dele, mas ele falou a palavra de mim, uma palavra para mim que eu nunca mais esqueci, no início da minha conversão. Roberto, que a paz de Cristo te persiga cada dia da tua vida. Olha só que bênção, querido. Seja guiado com a paz de Cristo. Está em paz, vai em frente. Não está em paz, resolve, conserta, melhora essa situação aí. Então a Bíblia diz, se nós queremos servir a Deus com alegria, a paz de Cristo tem que ser o nosso árbitro. É um elemento de primeira necessidade para eu ter hoje saúde física, para eu ter hoje saúde emocional, para eu ter saúde espiritual, para eu hoje ter saúde na minha vida de fé. A paz de Cristo tem que estar no meu coração. É ela que comanda a minha vida. É ela que diz por onde eu devo ir. É ela que diz por onde eu não devo ir. Ela é um árbitro, ela apita dentro de mim. Não vai por aí que isso é fria. Não entre nessa situação porque não vai ser bom. A paz é um árbitro. Amém? E nós temos que estar sempre atentos a essa paz dentro de nós. Por quê, querido? Quando eu começo a brigar com alguém que faz parte do corpo, eu estou brigando comigo mesmo. É forte. Quem aqui está brigado com alguém? Ninguém. Quem está aborrecido com alguém?
Então se conserta, meu irmão. Com você é mais fácil. Olha só, querido, se a gente tem alguma diferença com alguém, a Bíblia fala isso várias vezes, se você vem ao altar trazer oferta e se lembra, vai lá, conserta com o irmão. Então, meu irmão, se nós temos alguma coisa que está estremecida, está aborrecida, tem um atrito, conserta isso, meu irmão. Porque senão isso te adoece. Perdeu a paz, você perde saúde. Né? A paz, querido, ela traz saúde, não é saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Agora, a falta de paz, quem aqui sabe o que é uma falta de paz? Eu soube de uma coisa que acabou com a minha paz, tirou a minha paz. Meu irmão, resolve isso, trata isso. Faz o que está ao seu alcance, porque a falta de paz traz falta de saúde, traz falta de alegria, traz falta de prazer em servir a Deus. Vocês estão aí? Amém. E Paulo fala tudo isso, porque, querido, o evangelho na igreja de Colossos tinha que expandir, tinha que aumentar, tinha que ir para frente, e estava havendo muita contenda, muita coisa, e o evangelho, murcha. A paz é um elemento que eu tenho que buscar todo dia. E Paulo acrescenta aqui uma coisa que ele vai falar 3 vezes nesses 3 versículos, já vou dando spoiler desde já. E sejam agradecidos. Né? Numa versão, a versão da Bíblia, a mensagem, diz assim, cultivem a gratidão. Porque olha só, querido, a paz e a gratidão, elas são irmãs. Quando você tem paz no coração, você tem motivo para agradecer a Deus. Quando você não tem motivo para agradecer a Deus, você perde a paz. A paz e a gratidão, elas andam juntas. Eu estou com paz, eu dou glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Graças a Deus! Amém, querido? Eu tenho paz, eu tenho motivo de agradecer. Quando eu não tenho paz, fica difícil de agradecer. Quando você está derrotado, abatido, desanimado, desmotivado, dá glória a Deus! Aí você diz glória a Deus. Então faltou paz, querido, faltou gratidão, faltou paz. Vou falar uma coisa aqui, queridos. A medicina hoje reconhece, querido, que um dos melhores indicadores, escuta o que eu estou falando, não é um boboca que está falando. Hoje a medicina reconhece que um dos melhores indicadores de saúde mental a gratidão. Um estado de ânimo alegre. Um estado de ânimo agradecido. Um estado de ânimo de paz. Amém, querido? Por quê, queridos? Aonde tem gratidão, a medicina vê hoje que tem saúde. Por exemplo, o médico, quando examina um paciente pelo estado de ânimo dele, você sabe que a gente conhece, às vezes, as pessoas só de olhar. Você já olhou para a pessoa, não olhe para quem está do seu lado. Você olhou para a pessoa, você já sabe o estado de ânimo dela. Quando eu entro aqui, vocês olham para a minha cara, vocês já fazem aí um diagnóstico. E ele hoje não está bem, não. E hoje ele está alegrezinho, né? A medicina, queridos, o médico já sabe quando um paciente vai se recuperar rapidamente e quando ele nem vai se recuperar.
pelo estado de ânimo do paciente. Vou dar um exemplo da minha família, minha casa, a Beth, obesa mórbida, teve Covid. Quantas noites, quem recebeu a comunicação do hospital, você sabe que o paciente Covid fica isolado, visita não tem, a médica, a doutora Amália, ligava para mim, olha só, sinto muito em dizer, mas eu acho que dessa noite ela não passa. Não falou isso nenhuma, nem duas, nem três. E ela está viva. Por outro lado, vocês conhecem, quem conheceu a Beth, conhece o estado de ânimo dela. Não é? A Beth, né? E ela agora, né? A gente já fez uma chamada de vídeo, a gente falando. Ela está falando, gente, a gente não consegue nem falar. Porque ela está fazendo plano para quando ela voltar para a igreja, está fazendo plano para o aniversário dela, está fazendo plano para o almoço que ela vai dar, está fazendo plano. Não é mesmo, Maria José? Ela só está de ânimo desde o princípio. Ela ouviu isso. Os médicos chegavam para ela e disseram assim: Beth, você é um milagre. Das 10 que entraram junto com você, nós falamos assim, a única que não vai sair, vai ser essa aí. Essa gordinha aí. Queridos, as outras todas foram embora e a gordinha ficou. Por quê, queridos? O estado de ânimo, a paz, faz diferença, queridos. Eu me lembro da noite que eu falei com a Beth, que a Beth foi internada, foi entubada. Ela disse: tio, se eu sair dessa, eu mudo de vida. E ela já está nesse projeto, aí já perdeu mais de 40 quilos. Você vê a Beth, você não vai conhecer. Eu vi o meu pai surgir na Beth. De repente apareceu meu irmão, meu pai. Eu digo: caramba, a Beth está voltando a quem ela era, né? No original, vamos dizer assim. Então, queridos, o médico só olhando, né? Então, quando um médico vê um paciente que chega reclamando, se queixando, praguejando, vai dizer: esse aí, coitado, vai ser difícil recuperar. Então, por isso é que a Bíblia diz, querido, sobre tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, guarda o teu coração com paz, guarda o teu coração com fé em Deus, guarda o teu coração com confiança em Deus, glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Você foi chamado por Deus para viver em paz na tua família, para viver em paz na tua casa, para viver em paz na igreja, no teu local de trabalho, lá no teu condomínio. Você foi chamado para viver em paz ali. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Paulo fala disso: cuidem da paz de Cristo e sejam agradecidos. Primeira coisa que Paulo fala para acordar aquela igreja, despertar aquela igreja, para evangelizar, é que a paz de Cristo seja um hábito. Segundo, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está aí, querido, outra coisa que vem junto. A paz de Cristo vem junto com a palavra de Deus. Por que a gente tem paz? Porque a gente confia na palavra de Deus. A gente confia nas promessas de Deus. Mas habite em vós ricamente, é assim que fala. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Para que ela habite em vocês? Na outra versão, né, que a palavra de Cristo faça moradia em vocês. Para quê? Para que vocês instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Primeiro, querido, a palavra, ela tem que fazer moradia em mim.
A palavra tem que ocupar um espaço na minha vida. Para a partir de mim, dessa palavra, habite ricamente em vós. Quem é que se alimenta da palavra de Deus? Somos nós. Eu primeiro tenho que me alimentar. Para quê? Para aconselhar os outros, para exortar os outros, para encorajar os outros, para glorificar Deus na vida dos outros, para a partir de mim transbordar a vida de Cristo para os outros. Isso é o Evangelho, minha gente. O Evangelho vem para mudar a minha vida e através da minha vida mudar a vida dos outros. Paulo fala, instruindo, aconselhando, louvando a Deus. Ou seja, levar essa saúde também para a vida dos outros. Ele fala, né? Primeiro a paz de Cristo, ela vem para o meu coração, depois habita ricamente a palavra, e aí a palavra de Cristo a partir de mim, abençoa a vida dos que estão. Então não tem esse negócio de ser crente secreto. Deus te chamou para mudar a tua vida em primeiro lugar, e segundo, através da tua vida, mudar a vida dos outros que estão ao teu redor. E Paulo, mais uma vez, né, ele acrescenta a gratidão no coração. Outra vez ele fala que a palavra habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. Bem, querido, como eu disse, assim como a gratidão é um indicador de saúde mental, a ingratidão, a reclamação, as brigas, o falar mal, o ofender, o atacar, é um indicador que aquela pessoa não está servindo a Deus. Amém, queridos? Talvez esteja servindo a si próprio, esteja servindo aos seus próprios interesses, esteja servindo ao seu mimimi. Amém, queridos? Tem pessoas que hoje não servem a Deus, servem ao mimimi. Ah, eu não fui escolhido. Ah, eu fui atacado. Ah, eu fui amagoado. Ah, as pessoas não me tratam com respeito. Essas pessoas não estão servindo a Deus, estão servindo ao mimimi, servindo a elas mesmas. Ah, eu tenho uma dor. Ah, eu tenho uma mágoa. Ah, eu tenho um ressentimento. Elas estão servindo a isso, queridos. Porque se elas estivessem servindo a Deus, olha só, você me machucou, vamos tratar isso aí, não gostei do que você falou, não é? Briga para consertar, minha gente. Não briga para ficar separado, para ficar distante. Amém, querido? Sirva a Deus com alegria. Para servir a Deus com alegria, você tem que viver em paz um com os outros. Você tem que ter uma palavra sempre na tua boca. Encostou em você, a palavra vai transbordar. Encostou em você, você vai dizer, Deus vai te salvar. Ontem eu estava participando de uma reunião online, que não tinha nada a ver com igreja, mas eu estava participando porque eu sou curioso, eu me meto em tudo. E uma pessoa tinha perdido R$1.000. Gente, ter R$1.000 hoje faria diferença na tua vida? Faria diferença na tua vida? Só de alguns, os outros, não precisa. E eu, às vezes, eu tenho que me situar. Roberto, onde é que tu está? Eu estava numa reunião de profissionais online. E a pessoa compartilhou que ela tinha perdido R$1.000. E aí me deu uma formiga, querido, na língua. E eu falei o nome da moça e disse para ela, fulana, você vai achar os R$1.000 e hoje. E aí a outra turma que estava me ouvindo, gostou e tudo. Isso mesmo, você vai achar o dinheiro e não sei o quê.
Queridos, isso foi às 8 horas da manhã, para você ver, ontem às 8 horas da manhã já estava metido em alguma coisa. Foi às 8 horas da manhã, querido, antes do meio-dia, a moça passou um zap que tinha achado os R$1.000. Querido, eu podia ter ficado calado. Não podia? Podia ter ficado calado. Ou então feito uma oração silenciosa. Senhor, ouve. Dá para ela os R$1.000 que ela está procurando. Então, queridos, que a palavra que Deus tem te dado é para você compartilhar. Outro dia um irmão veio assistir o culto domingo de manhã, e aí foi para uma reunião de família. E chegou lá na reunião de família, o que estava acontecendo lá, na família, era muito parecido com o que tinha sido pregado na igreja. Ele estava com o negócio fresquinho na cabeça, ele soltou o negócio na mesa, e aquilo provocou uma harmonia, uma paz, um conserto em toda a família. Depois ele me ligou emocionado: pastor, caramba, eu usei aquela palavra, eu falei o que o senhor falou, eu contei a história que o senhor contou. Como é que as histórias são importantes, né, querido? Então, querido, você hoje tem que estar cheio da paz. Dá uma palavra para quem está perto de você, uma palavra. Uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, uma palavra de renovação. Profetiza aí que o mês de março vai ser abençoado financeiramente, que vai acabar essa pandemia, que a gente vai se livrar dessas máscaras em nome de Jesus. Amém, querido? A palavra tem que estar no nosso coração, e quem tem que botar a palavra dentro da gente somos nós. Não dá para enfiar a palavra na tua goela aí. Você tem que se alimentar da palavra. Amém? Então presta atenção, querido. Quando você está perto de uma pessoa, a pessoa está agradecendo, graças a Deus, louvado seja Deus, eu sou muito grato a Deus. Você está perto de uma pessoa certa. Agora, quando encosta alguém perto de você, e só reclama, e é só mimimi, é só queixa, é só crítica, é só, sai de perto, meu irmão, porque isso pega mais que a Covid, aquilo mexe com o teu coração. Amém? Paulo estava falando para uma igreja ser luz, para uma igreja ser sal. Nós estamos aqui no Catete para fazer diferença nesse lugar. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro para fazer diferença. Amém? Terceira coisa que Paulo fala, que aí, primeiro, olha só, querido, presta atenção, que paz, quem tem que buscar sou eu. Se eu estou brigado com alguém, o negócio é ir lá e conversar, se aproximar. Quem tem que encher o coração da palavra sou eu. Mas aqui Paulo já parte para a ação. E tudo que você fizer, agora é do lado de fora, presta atenção. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, eu tenho uma boa notícia. Quem aqui é chamado por Deus? Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Nós estávamos aqui na reunião com os diáconos, e aí o pastor Rafael falou isso, não é? Quando um dos diáconos vai a um sepultamento, ele falou: olha, quem está lá é a Igreja Nova Vida do Catete. Quem está lá é o pastor Roberto Leal. Né? Posso abrir isso, pastor Rafael? Não vou falar o nome de ninguém, tá? Pastor Rafael foi um sepultamento de uma pessoa que foi da nossa igreja. Isso já tem tempo, não foi agora. E lá ele encontrou com uma pessoa que também já foi da Igreja Nova Vida do Catete. E pastor Rafael é um homem educado. Você já notou isso? Ele é um homem educado.
Ele foi lá cumprimentar aquela pessoa. Aí eu perguntei, Rafael, como é que ele te tratou? Mal. Aí eu falei, Rafael, tira-se de você. Não foi a você que ele tratou mal. Foi a mim. Ele transferiu para você uma coisa que você não tinha nada a ver. Isso acontece, minha gente? Alguém vem e enche o teu ouvido contra alguém. Ó, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Você encontra esse alguém, você trata mal esse alguém. Amém, queridos? Então, tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Lembre-se que a paz de Cristo está no seu coração. Se alimente da palavra de Deus. Faça tudo com gratidão, com ações de graças. Paulo fala aqui, né, querido? Pela terceira vez, e sejam agradecidos a Deus. Então, querido, a gratidão que se fala tanto hoje, em gratidão, está na Bíblia. Em tudo seja agradecido. O que você vai comer hoje, hein? O que você vai almoçar? A comida já está pronta? Vai pegar a sobra da sexta-feira? Pode pegar. E seja grato a Deus. Botou comida no prato? Graças a Deus que eu tenho comida para comer. Graças a Deus que todo mundo aqui está com saúde. Levanta a mão. Agradeça a Deus. Obrigado, meu Deus, pela saúde. Obrigado, Pai, que eu tenho uma casa. Obrigado que eu tenho uma família. Obrigado que eu tenho um trabalho. Obrigado, meu Pai. Até pelas dificuldades que a gente está enfrentando. Obrigado, meu Pai. A gente precisa aprender, querido, a ser grato a Deus em tudo. Amém, queridos? Eu vi isso, eu achei muito interessante, que a gratidão, ela é muito parecida com o coração no corpo humano. O coração no corpo humano, ele bombeia o sangue, e quando ele bombeia o sangue, ele bombeia a vida. Se o coração parou, interessante que o coração ele tem uma capacidade. Às vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, se faz uma massagem e o coração volta e traz a vida de volta. Queridos, a gratidão na vida de fé é mais ou menos assim. Quando eu começo a colocar gratidão na minha vida, agradecer a Deus, sair da cama já agradecendo, isso bombeia a vida na nossa vida com Deus. Amém? Traz vida para a nossa vida. Amém? Para terminar, vou contar uma história que eu achei muito interessante, que se aplica e depois nós vamos orar. Disse que na Itália, numa aldeia pequena, havia uma pequena cidade agrícola, rural, onde havia muita contenda. As pessoas brigavam muito, brigavam por terra, brigavam por preços, brigavam no comércio. Era uma cidade pequena. E nessa cidade tinha uma escola. E quem dava aula na escola era um padre. E o padre começou a reconhecer que aquelas brigas que aconteciam nas casas, nas famílias, também vinham para a escola. A criançada estava sempre brigando, se esmurrando, usando palavras até pesadas, umas contra as outras. E um dia o padre se lembrou daquela passagem que Jesus passou e amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, os discípulos se admiraram que a figueira tinha secado. E aí o padre teve uma ideia. Pediu que as crianças trouxessem das suas casas algumas plantas, todas elas que estivessem vivas, que estivessem bonitas.
Eles estavam numa área rural, agrícola, não era difícil, que botasse numa lata e que trouxesse plantas. Quem podia trazer uma, trazia. Quem podia trazer duas, trazia. E a criançada adora uma tarefa, né? Uma função. A criançada trouxe as plantas todas para a escola. Aí o padre fez uma coisa. Ele criou uma banca que ele chamou a Banca da Bênção. Ele botou um toldo colorido, ele fez um negócio caprichado, a Banca da Bênção. E do outro lado ele fez a Banca da Maldição. Aí ele fez uma banca feia, um toldo velho, rasgado, não botou forro nenhum. E aí a criançada chegou e foi trazendo as plantas, acumulando as plantas. Aí o padre disse, agora eu quero que vocês escolhem as mais bonitas. Quais são as mais bonitas? Pega todas as mais bonitas e coloquem na banca da maldição. Aí a criançada, mas padre, como é isso? Professor, as mais bonitas vai botar na maldição? Botem na banca da maldição. E as mais fraquinhas, as menores, mais sem graça, bota na banca da bênção. E eu quero que você, todos os dias, quando chegar à escola, antes de entrar na sala, isso era do lado de fora, vão lá na banca da bênção, que tinha as plantas mais fracas, mais frágeis, menores, e abençoem as plantas. Que vocês frutifiquem, que vocês cresçam. E quando chegar, e quando vocês, depois de abençoar, vocês vão para outra banca da maldição, onde só tinha planta bonita, e eu quero que vocês joguem toda a praga possível nessas plantas. Aquilo que vocês ouvem em casa, joga na banca da maldição. E as crianças adoraram isso, querido. As meninas chegavam e beijavam as plantinhas, e falavam, que vocês cresçam, que vocês prosperem. Os meninos gostavam mais da banca da maldição, porque aí eles xingavam tudo, botavam tudo para fora, gritavam, berravam. Queridos, o que aconteceu no final de um período de 3 a 4 semanas? O que é que tinha acontecido, querido? A banca da maldição, aonde estavam todas as plantas melhores e mais bonitas, tinham secado, morreram, deu fungo, deu traça, e as outras que eram mais fracas, que ficaram na banca da bênção, frutificaram, cresceram. E aí o padre falou, eu quero que você chegue em casa e contem isso para o seu pai e para a sua mãe. E além de contar isso para o seu pai e para a sua mãe, todos os dias, antes de virem para a escola, peçam a bênção do seu pai e da sua mãe. E façam mais. Abençoe a sua mãe. Mãe, que teu trabalho hoje seja abençoado. Pai, que seu trabalho seja abençoado. Querido, essa atitude, você sabe que criança leva tudo a sério. Se você fala para uma criança, ela acredita no que você fala. E as crianças fizeram isso, querido. E pouco a pouco, aquela cidade foi passando por uma transformação a partir das crianças. Porque as crianças entenderam o que era a bênção, o que era a maldição, elas viram o fruto, estava na Bíblia. Então, meu irmão, quando você estiver com alguém, abençoe a vida daquela pessoa. Amém? Abençoe. Traga uma palavra de bênção, de vida, de restauração, de cura. Não seja instrumento de maldição. Amém, queridos? Então, essa é uma palavra para que você fique com ela. A Rose começou o culto falando, né? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em...
Vida em abundância. Então eu queria orar nessa hora, querido. Onde é que está faltando vida? Onde é que está faltando paz? Onde é que está faltando gratidão? Onde é que está faltando em ação de graças hoje? Na sua vida. Onde é que na sua vida hoje está faltando paz? Está faltando gratidão? Está faltando alegria? Comece a agradecer, meu irmão. Comece a agradecer. Ah, mas eu não tenho. Começa a agradecer. Queridos, aonde é que está faltando paz nesse mundo hoje? Onde é que está faltando paz nesse mundo? Na Ucrânia. Petrópolis. No Brasil, minha gente. Em vez da gente ficar rogando as pragas que a gente lança até pelo país, vamos abençoar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, querido? Em vez de você ficar reclamando, filho dá trabalho, filho dá muito trabalho. Casamento dá trabalho? Dá muito trabalho. Ter responsabilidade dá trabalho? Então, queridos, que nós sejamos, olha só, você foi chamado num corpo para ser um instrumento de paz. Instrumento de gratidão. Então, quando botar o prato de comida hoje, seja ele que for, pode ser um sanduíche, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Isso é saúde para o teu corpo. Amém? Dá graças a Deus, tenha paz. Aquilo que ainda não foi resolvido, vai ser resolvido. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vou acabar antes da hora, tá? Isso aí, começa a agradecer a Deus. Começa, você aí, sozinho. Começa a agradecer a Deus. Por tudo que tu tem feito, por tudo que vais fazer. Eu te agradeço, Senhor. Amém, querido? Só para aplicar isso na sua vida, aonde você hoje tem falta de paz? Qual é a situação? Relacionamentos, querido. Relacionamentos difíceis. Onde é que tem falta de paz? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela dá sabedoria. Ela dá paz. Ela nos ajuda a aconselhar. Ela nos ajuda a exortar uns aos outros. Eu botei no título, né? Onde é que falta a vida? Eu olho para a minha vida, onde é que falta a vida? Onde é que eu não estou saudável? Aonde é que eu estou tendo dificuldade de agradecer? Meu irmão, comece agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela tua vida. Agradecendo pelo teu trabalho. Tua fonte de renda. Agradecendo pela tua casa. Agradecendo pela tua família. Agradecendo pelo que você tem. Nós somos gratos a Deus por essa igreja há 24 anos, com as portas abertas. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti. Somos gratos, Pai. Quantos de nós aqui passamos por essa pandemia? Alguns o Covid nem tocou. Graças a Deus. Já outros passaram pelo Covid, mas estão vivos. Estamos aqui louvando a Deus,
glorificando a Deus. Podia já não estarmos mais aqui, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, estamos vivos. Nós somos gratos a Deus, Pai, pela cidade do Rio de Janeiro. Somos gratos a Deus pelo Brasil. E, meu Pai, nós te pedimos que haja paz na Ucrânia, que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias, tantos brasileiros lá, Pai, perdidos, desorientados, sem saber por onde ir, o que fazer. Meu Pai, derrama da tua paz, Pai. Joga por terra toda a opressão, joga por terra todo aquele que entra lá, mas querendo trazer guerra, querendo trazer confusão, que caia por terra, Pai. Que a paz prevaleça naquele lugar, que a paz prevaleça no Brasil, que a paz prevaleça no Rio de Janeiro, que a paz prevaleça aqui na igreja de Nova Vida do Catete, que a paz prevaleça na casa do meu irmão, que a casa do meu irmão seja um lugar de paz, um lugar de gratidão, um lugar que você entra, você dá graças a Deus. Talvez alguns de nós, Pai, estamos sem paz porque está faltando vida. Em algum lugar está faltando vida. Oh, meu Pai, só Tu podes dar a vida. Dá vida, Pai, aquilo que hoje não tem vida. Entra no nosso corpo, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, na família. Entra, Pai, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E que cada um de nós, Pai, sejamos mensageiros de paz. Que sejamos pregadores do Evangelho. Que a gente leve esse Evangelho para todos que nós encontrarmos, passarmos pelo... Pai, às vezes é tão fácil dizer, Deus te abençoe. Ó, meu Pai, que a gente faça isso e transmita essa palavra, essa paz, essa graça para todos aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, como Igreja de Nova Vida do Catete, a expandir o Evangelho, a ver o Evangelho trazer as transformações que só Ele pode fazer. Nós oramos com fé, no nome de Jesus.